Olá, irmãos, tudo bem? Dando continuação aí à leitura das cartas, né, de Cristo, tá? Um resumo, né? Hoje nós vamos falar sobre infecção mental contagiosa. Tá escrito, né? Que tá escrito lá nas cartas. A imaginação mórbida de algumas pessoas do passado na vida de Jesus. Então, a imaginação dessas pessoas que criam destruição, criam maldade, queriam mal, só pensavam nelas, né? Na época que Jesus viveu, né? Então essa imaginação de destruição, de queda, né? De corrupção. E vocês podem ver que, né, irmãos, ainda continua até hoje, né? Hoje em dia se tornou uma infecção mental. Então essa imaginação mórbida que era no passado, lá 2000 e poucos anos atrás, quando Jesus viveu, hoje em dia se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada em literaturas, nos cinemas, nos teatros, né? Espalhando-se pelo mundo todo. Então você vê é, na, na, na- no- nas redes de streaming, né? Você vê nos cinemas, você vê nos teatros, você vê nas literaturas, né? Tudo voltar em corrupção, a sexo, droga. Os filmes são baseados sempre em coisas ruins, né? Nunca são baseados em coisas boas. Tinha um tempo atrás que até o mocinho ganhava, era bem certo no papel do mocinho e do bandido, né? Hoje em dia você não consegue dizer quem é mocinho e quem é bandido, né? Isso de 1900 para cá. Conforme a gente viu lá na última carta que a gente fez um resumo, né? Que ainda a gente está na carta 1, ainda estamos na carta 1. Criando uma consciência humana global. Então essa consciência humana global que expressa essa imaginação mórbida, né? Essas coisas ruins que você tem através de repórteres, através da televisão aberta, através da televisão fechada, né? Só as coisas ruins. Expressada nos excessos sexuais, na violência, na perversão. Ela se mostra primeiro como formas egocêntricas do seu ego, né? Egocentrismo é como que o seu ego, você que é você, você mesmo, né? Eu mesmo, né? Meu ego, todo mundo tem seu ego. É você quer estar no centro, né, das atenções, no centro disso, no centro daquilo, formando essas expressões aí de sexuais, de violência e perversão que existe até hoje. De viver na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde. Então esses engenhos tecnológicos, né, eles vêm gerando bastante problemas, né? Cânceres, né? E doenças, né? Tudo industrializado, né? Bastante coisas que são ruins, né? Você trabalha numa empresa, tem barulho, tem radiação, né? É muito úmido, ou é muito seco, é muito calor, que causa esses distúrbios, né, para a saúde. Causam também problemas de mudanças climáticas, né? A gente está vendo muita mudança climática, né? Principalmente relacionada aos engenhos, né? As criações engenhosas, né? Tecnológicas, né? Causa também diminuição da safra agrícola, a degradação do meio ambiente. Então, cada vez menos nós temos menos o que comer e cada vez menos o nosso meio ambiente cada vez fica melhor. Menor concentração de árvores, menor concentração de animais, menor concentração de rios, menor concentração de chuva, né? Vai acarretando cada vez mais a dificuldade até a extinção, né, dos seres vivos e até massacre, né, de populações inteiras de seres humanos que acontece hoje, né? Em países aí que a gente sabe que existe, né? Ou quando um governo corrupto se instala. Aí tem as mídias corruptas, né, que falam que aquele governo corrupto é bom, e tem as mídias que falam que o governo bom é corrupto.
tudo para mentira, né? Tudo em cima de mentira, de coisas ruins, né? Então você veja que Jesus já falou nessas cartas, né? Com certeza foi parecido com o que ele falava lá na Palestina, né? Alguma coisa parecida com isso, né? Essa infecção mental se manifesta na personalidade humana. Então essa infecção que vem desde lá de trás, né? Com a imaginação mórbida das pessoas, depois glorificada de 1900 para cá, ela tem manifestação na personalidade das pessoas, né? Como um comportamento desviado e destrutivo. É só os irmãos verem aí, né? Esse comportamento destrutivo que você tem em todos os lugares, né? Tanto em igrejas, em faculdades, né? Em grandes conglomerados, né? Sempre a parte é destruição. Nunca a parte é fazer a coisa certa, né? Parece que o errado ficou certo e parece que o certo ficou errado, né? Você tem que cuidar com tudo hoje em dia. Mas isso vai acabar. Esses excessos vão acabar, né? Tudo está bem próximo de acabar. Aí com essa personalidade humana, né, que faz comportamento destrutivo, né, com consumo de drogas, excessos abomináveis de crueldade, depravação, crueldade que faz judia, depravação sexual e outras coisas. Operações mafiosas, né, das máfias que se encontram em todo quanto é lugares, né? E excessos sexuais de todos os tipos, né? Este mal está sendo criado principalmente por pessoas ricas, né? Por magnatas. Pessoas ricas ligadas principalmente ao entretenimento. Geralmente elas vêm, né? São trazidas aí da Europa, dos Estados Unidos, né? Todas as coisas que fazem mal, né, para a sociedade vêm sendo trazidas principalmente da Europa. Mas a Europa está passando por alguns processos, né? Os Estados Unidos também está passando por alguns processos e nós também estamos passando por alguns processos. Né? Que fica, né, fácil, né, de ser capturado pelo público em geral por ser egocêntrico. Então você tem essas mídias que passam tudo de mal, filmes com cenas pornográficas, um monte de coisa, e quem está assistindo do outro lado tem a sua personalidade egocêntrica muito forte. Então junta quem está do lado de lá com quem está do lado de cá, mais um mundo espiritual trevoso que está por trás disso tudo, causando essas mentes, né, contaminadas, esses excessos e o jeito de fazer, o jeito de trabalhar e de desenvolver as coisas, né, tudo por mal. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Então as pessoas de 1900 para cá começaram a esquecer as coisas de Deus, devagarinho, devagarinho. Hoje as pessoas esquecem de forma grandiosa, né, as coisas de Deus. Tragédias pessoais nos últimos 100 anos, né, fizeram com que pessoas fiquem com medo de andar nas ruas. Porque de 1900 para cá aconteceu muita coisa ruim. Mas principalmente aí, né, nesses 122 anos, né, que as coisas vêm piorando cada vez mais. As pessoas têm medo de andar na rua, as famílias, né? Famílias estão presas atrás de grades, atrás de muros altos, né? Não é só aqui, isso é no mundo todo, né? Os problemas familiares que se expõem em debates públicos também são outra problemática, né? outra crise, outro câncer, né? E assim a história, mostrando a história miserável que se perpetua, né? Então esses eventos de história, essas coisas que passam na televisão são todos para desvirtuar. A gente acha que isso é pro bem, a gente acha que isso é pro bem da sociedade, mas desvirtua o que eles passam, né? Porque muitas vezes talvez nem eles, quem está passando, quem está contando a história, né? Os artistas, nem eles têm a noção de que eles estão sendo guiados, manifestados e estão sendo instrumentos do mal para cada vez mais piorar a situação do mundo, né?
Esta é a besta, no sentido do apocalíptico, né? Besta do Apocalipse. Esta é a besta invadindo os seus territórios e alimentando um miasma, né, de bestialidade nas mentes inocentes. Porque você coloca isso aí através dos vídeos, através do YouTube, através de streaming, né? Televisões. Essa besta começa a criar bestialidade, né? Aí as pessoas vão para a universidade, em vez de aprender coisa boa, aprender coisas ruins. Para você ficar numa universidade, muitas vezes você já tem que ter uma mente voltada para algumas coisas ruins, que se você não tiver mente voltada, você nem fica, né? Eles não deixam nem você cursar o curso. E as coisas vão cada vez piorando mais, né? Isto durará até que o conhecimento que Jesus deixou seja conhecido e aceito e vivido pelas pessoas na Terra. Isso vai acabar acontecendo, vai acabar acontecendo, mas não agora, né? Está acontecendo, mas vai demorar mais um pouco. Então, para que isso se acabe, tudo isso que eu falei até agora, né? Tem que vivenciar o conhecimento que Jesus deixou, né? A luz do conhecimento que Jesus deixou, dos evangelhos e tudo mais, e principalmente nas cartas também, né? Para voltar ao verdadeiro caminho de vida, o conhecimento das leis universais trazidas por Jesus devem ser conhecidas e praticadas pelas pessoas. Então, os conhecimentos das leis universais dos 4 evangelhos e mais as cartas, né? E mais as 5 obras de Kardec. Só os cegos de mente e coração rejeitam estas verdades. Então, muitas vezes você pode estar cego, né, para as coisas e vai poder rejeitar isso, né? Fazer com que essas coisas fiquem cada vez piores, mas é nós mesmos que vamos sofrer, né? Mas vai acabar, o mundo espiritual já falou que vai acabar, Deus está tomando as rédeas, isso vai acabar. Essas coisas de mal, né, o que ensinaram de mal, o que era ruim está certo, o que estava certo ficou a ser ruim, isso aí vai acabar. Estas cartas foram escritas por causa do amor que Jesus tem por nós, né, porque ele é nosso governador, que o faz com que desça vários níveis de consciência para alcançar a dimensão humana. Então, quando ele encarnou, ele teve que, por 1000 anos, ele teve que se diminuir, né? Agora, para ser canalizado por essa mulher, né? Por essa irmã que canalizou ele teve que de novo descer, né, a vários níveis de consciência mais baixos para poder ser canalizado. E assim poder avisá-los, né, nos avisar e nos ensinar como crescer e se desenvolver espiritualmente, para alcançar esferas mais altas nas hierarquias espirituais. É só através de conhecimento, irmão, não tem outro jeito. Porque se você fica preso, né, só nas igrejas, só o que está na Bíblia, você não vai crescer o suficiente. Se você ficar só preso só nas leis de Kardec, nas livros de Kardec, você não vai crescer. Então você tem que fazer uma mescla aí entre a Bíblia, entre as literaturas de Kardec, entre os 10 mandamentos, para você começar a ter um pouco de visão. Eu falo isso, irmãos, para que vocês tenham um pouco de visão, um pouco mais abrangente das coisas, né? Se você é católico, se você é evangélico, se precisa ter. Se você é espírita, você precisa ler a Bíblia também. Tem que ter noção dos 10 mandamentos também. Tem que ter noção das cartas. Leia as cartas também, as 9 cartas de Cristo, né? É muito importante você ter. Só que tudo nas cartas de Cristo, né? Isso é coletânea das cartas de Cristo. Ainda carta 1 ainda, né? Exemplos disso é o vírus HIV lá atrás, né? Quando ele começou lá atrás. Que para ser totalmente controlado, deve-se mudar a consciência espiritual das pessoas. Porque as pessoas, elas criam tanto miasmas, né? Miasmas são formas de pensamento que criam vida no mundo espiritual. De coisas boas e de coisas ruins. Mas como nós pensamos só coisas ruins, então só cria miasmas de coisas ruins, né? Com isto em mente, a pessoa pode se livrar de outras armadilhas da existência, né? Então você precisa conhecer, porque o HIV, os espíritos que eram encarnados, né, que vinham lá do umbral denso, das furnas umbralinas, que eles precisavam reencarnar, eles vinham muito carregados com
com vírus, né? Com micro-organismos daquelas furnas umbralinas e ficava preso isso no seu perispírito, no duplo etérico, no seu mental inferior. E quando elas encarnavam, isso passava do mental inferior, do duplo etérico, do perispírito, para a vida material. Então as pessoas mesmo que trazem esses vírus, né? Esses vírus mortais aí, que estão assolando e que vão assolar mais, né? Porque dizem que o mundo espiritual diz que o HIV vai voltar muito mais forte e não vai ter cura, né? Também. Dizem, né? Eu acredito que vai acontecer isso, né? Seus impulsos de consciência são os impulsos de vida. Então tudo que você pensa, você cria vida, irmão. Tudo que você pensa. Tanto mal, tanto bem. Se você está pensando em coisas ruins, do outro lado forma vida. Você cria vida do outro lado, entendeu? Os miasmas que a gente fala. Ou você dá vida ao que você pensa. Você é o que você pensa, irmão. O que você come, o que você faz. Principalmente o que você pensa, porque cria miasmas, né? Larvas, vibriões mentais do outro lado que ficam em você mesmo, né? E você mesmo está sendo consumido pelo aquilo que você mesmo pensou, que você mesmo falou, que você escreveu, né? Mas principalmente nos impulsos eletromagnéticos que são altamente criativos. Então tudo aquilo que você pensa nos impulsos eletromagnéticos, né? O nosso cérebro funciona por impulsos eletromagnéticos, né? Então, tudo que você cria, né? Tudo que você cria, tudo que você pensa, cria, né? Através dos nossos impulsos eletromagnéticos. Quando os seus impulsos são de natureza violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consequência que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa para outra. Então os vírus nocivos, né, elas são criados por nossa mente doente. Por isso que a gente tem que conhecer as coisas certas, vibrar e pensar as coisas boas, né? Tudo que nasce e se nutre numa mente doente acaba por tornar-se forma viva no mundo físico. Isso não é castigo de Deus, como nos ensina na igreja, né? Que as igrejas nos ensinam essas coisas, né? As teorias espíritas podem até nos ensinar que pode ser castigo, né? Algumas igrejas, algumas teorias, né? É um fato científico da existência, porque você cria, né? Tudo que você pensa, você cria. As pessoas espiritualizadas devem manter distância de inclinações, né? De ingenuidades, de coisas infantis, evitar as coisas ruins, para receber claramente a verdade da criação e da existência. Então a gente tem que esquecer um pouco dessas coisas ruins que eu falei, irmãos, e ler e pensar em coisas boas, principalmente amar a Deus sobre todas as coisas e ter o próximo a ti mesmo, e tentar fazer isso pro bem das pessoas, tentar fazer isso melhor para você e para as outras pessoas, tentar viver um pouco mais para as outras pessoas do que para a gente mesmo. A gente está numa fase, irmãos, que o apocalipse está acontecendo. Apocalipse significa revelação, não que vai destruir, quebrar, arrebentar tudo, né? Apocalipse é revelação. As revelações estão sendo trazidas, né? Cada um precisa aceitar, acreditar e fazer aquilo que é certo, irmão. Para a sua vida material, para a sua vida espiritual. E depois, quando você deitar a sepultura, né, irmãos? Então tudo que você faz, que você pensa, que você come, tudo tem interferência na vida espiritual. Principalmente se você tem uma mente muito infectada de coisas ruins, você cria vírus e bactérias ruins também. Então nós devemos mudar a nossa vibração, nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, para que possamos cada vez mais estar mais perto, né, das leis universais e mais perto de Deus e do mundo espiritual, né? Então ficamos aí por hoje, irmãos. Deus abençoe, né? E a paz de Deus.